Bem-vindo, pessoal, à nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de temperatura e fazer alguns discernimentos aqui importantes. Em geral, eu sempre vou procurar trazer aulas com uma aplicação imediata, porém essa aula número 2, apesar de ela não aparentemente ter uma aplicação imediata, ela esclarece alguns conceitos que muitas vezes pode ser que você necessite deles. De qualquer forma, eu recomendo você dar uma olhadinha no conteúdo. Acho que a gente vai trazer aí algumas contribuições importantes, apesar de não serem de práticas de forma imediata, tá bom? Então vamos seguir com a aula. Então vamos lá, pessoal. Temperatura e a lei zero da termodinâmica, né? Que história é essa daqui? Então a primeira coisa que eu quero esclarecer para você com esse gráfico aqui, esse gráfico aqui é uma gaussiana, né? A gente chama ele de gaussiana, gráfico gaussiana. O que é um gráfico de gaussiana, né? O gráfico da gaussiana foi proposto por Gauss, né? Leva o nome dele, e a ideia desse gráfico aqui, ele tem a seguinte interpretação, né? Então vamos tentar desenhar aqui a ideia aqui, o conceito. Imagine você aqui que você tem uma contagem de indivíduos, certo? O total de indivíduos e as faixas. Então, por exemplo, vamos falar que aqui é a renda familiar no Brasil, tá certo? Renda familiar no Brasil. Então, vamos lá. O pessoal que está aqui, vamos dizer que esse ponto aqui seria a classe média, a classe extremamente pobre e a classe extremamente rica, né? Então, a população do Brasil, ela é constituída por uma gaussiana, ela é representada por uma gaussiana, onde você encontra muitos indivíduos aqui, né, na classe média, vou chamar aqui de CM, né? A menor quantidade são os ricos, né? Esse trechinho, e os muito pobres, né? Vamos chamar aqui de pobres, né? Então, a média da população é essa. Qual é a renda familiar média do Brasil? Seria essa representada pela gaussiana, né? Na verdade, isso daqui, para você que está vendo a primeira vez, pode parecer confuso, mas é o seguinte, olha só, é um sino, né, que funciona da seguinte forma, né? Você tem aqui, ó, os mais pobres são tantos, que estão nessa faixa mais pobre. A classe um pouquinho acima é tantos, um pouquinho acima, tanto. Na classe média, né? Tá aqui, que vai a faixa salarial de tal a tal. Aí já a classe média um pouquinho mais rica, aqui, um pouquinho mais rica ainda. E os muito ricos e os extraordinariamente ricos, né? Os bilionários. Então, normalmente é isso, e você tem aqui um gráfico na forma de um sino, que é a caracterização da gaussiana, tá? Então, quando você fala qual é a média do salário familiar no Brasil, então vamos falar que a renda média brasileira, eu não consultei nenhuma fonte para dizer isso aqui agora, só estou falando para a força do exemplo. Vamos falar que a renda média no Brasil hoje seja de 5 mil, por exemplo, tá? Então, esse 5 mil estaria aqui, né? Estaria aqui. Os muito ricos estariam aqui, os que não ganham praticamente nada e vivem na zona da pobreza estariam aqui, tá? Então, é essa que é a ideia desse gráfico. Ele te dá uma média, mas você não pode esquecer que dentro da média você tem indivíduos com uma riqueza muito maior e indivíduos com uma riqueza muito menor, e você tem a média, tá? Mas a média é apenas um número, ela não te conta a história toda.
né? Ela não vai te falar dos mais ricos e também não vai te dar detalhes dos mais pobres. Ela só vai te dizer que o ponto central da sua gaussiana está a 5.000. Ok, pessoal? Então, dado esse esclarecimento inicial, vamos aqui. Olha só. Isso aqui é uma distribuição de probabilidade, né, de energias de partículas, né, tais como átomos, elétrons, né? Esse estudo aí foi feito, o link você encontra aqui, eu vou te fornecer o documento. É um documento que não só estou te passando porque a gente conseguiu autorização para disponibilizar sempre naquele esquema, né, entre nós, visando o estudo. Isso daqui é um artigo pago, né, cobrado, e os direitos autorais incidem sobre ele dos autores. Então, normalmente, nesse conceito de um orientador, mentor, professor compartilhar com os estudantes, é totalmente aceito. Outras passagens, além disso, fora dessa relação, isso pode ter problemas aí, né? Então, vamos lá. Aqui você tem as energias e você tem a população, né? E o que é isso, né? Primeira coisa, pessoal, temperatura e calor, eu já volto para o gráfico. Temperatura e calor. Temperatura, né? Temperatura é uma coisa totalmente diferente de calor, tá? Totalmente diferente. Calor está relacionado com energia, tá? Calor está relacionado com a energia. Temperatura está relacionado, tá, com a energia também, só que é mais relacionada à vibração, ou você pode entender como agitação, tudo que é mais cinético, né, das partículas, tais como átomos, elétrons, tá? Esse que é o conceito. Então vamos lá. O que acontece aqui? Normalmente o pessoal acaba tendo uma impressão muito errada de que temperatura e calor são sinônimos. Mas não. Você usa o calor, você emprega calor para fornecer calor para um material. Esse material, que é constituído de átomos, elétrons, tá? Ele vai começar a vibrar na sua rede cristalina, né? Então, você tem aqui um certo material com uma ligação entre átomos, tá? E esses átomos começam a vibrar, tá? Quando eles são aquecidos, eles realmente vibram. E a vibração, né, que caracteriza aí uma dada energia, que é esse EV, electron volt, é uma forma de medir energia, tá? De partículas muito pequenininhas. Quando você aplica energia, quando você aplica calor no material, ele aumenta a agitação interatômica. Ele aumenta a agitação das partículas, tá? E aí é a seguinte, qual que é a temperatura do material, então? Então, a temperatura do material um pouquinho que estava frio, a temperatura era dada por essa energia aqui. É uma energia e que você também expressa na forma de temperatura que você conhece, graus Celsius. Mas não se esqueça, a temperatura que você mede, graus Celsius, ela está relacionada com o grau de vibração na rede cristalina ou das moléculas de um líquido ou de um gás. É o quanto elas estão agitadas. É esse que é o conceito de temperatura, tá? No 0 Kelvin, quando você tem menos 273,15 graus Celsius, ou o zero absoluto Kelvin, que aqui é a mesma coisa, né? A mesma coisa, 0 Kelvin, o zero absoluto, as partículas estão estáticas, né? Elas teoricamente estariam totalmente estáticas. Não, você olharia um átomo e ele não estaria vibrando nem um pouquinho. Qualquer coisa acima de 0K, ele começa a vibrar, né? Ele começa a vibrar. E aí é o seguinte, dependendo das ligações interatômicas, essa vibração vai fazer um átomo escapar do outro, tá? Então, por exemplo, você vai ter átomos grandes e átomos pequenos. E eles têm uma certa distância típica entre eles, numa dada mistura, numa dada matéria homogênea. Quando você começa a esquentar,
elas por vibração começam uma a bater na outra e elas vão se afastando. Quando elas se afastam tanto que esse afastamento vai muito além da capacidade de eles se manterem unidos na média, ele muda de fase o material. Então o sólido, eles estão com o átomo muito pertinho, mas você vai esquentando o metal, vai esquentando o metal, vai esquentando o metal até um ponto que ele está vibrando tanto, cada átomo do cobre, do ferro, do ouro, ele vibra tanto que eles já não conseguem mais manter aqui de mão dadas. Então eles acabam, a mão dada seria a ligação covalente que une eles. Então, portanto, eles começam a se afastar e muda de fase, e começa uma transição e vai para o líquido, né? E se continuar esquentando muito, se continua esquentando a matéria, continua esquentando, mesmo no líquido, que elas acabam agora ocupando uma região um pouco mais espaçada, cada átomo, né? Já não fica mais ordenadinho, mas fica tudo espalhado. Mas se você continuar aplicando calor, esses 4 átomos que já estavam afastados e vibrando na forma líquida, ele vai passar por uma outra situação, onde cada átomo vai estar em um ponto, né? Um vai estar aqui, o outro vai estar aqui, o outro vai estar aqui, o outro vai estar aqui, distâncias muito maiores, né? Formando qualquer coisa, não tem nenhuma mais vínculo com essa forma dele sólido, né? Então, eles aqui ocupavam um espaço, aqui já ocupavam um espaço bem maior, porque vibravam, e agora aqui no gás, eles se expandiram completamente, olha só, eles estão ocupando e estão vibrando aqui, né? Voltando aqui, qual que é a ideia? A temperatura, então, como eu estou te explicando, ela expressa o grau de agitação das partículas subatômicas ou até de moléculas em líquidos, né, e gases. Isso aqui é expresso por uma energia, né, que os físicos estudam dado em eletrovolts. Relacionando essa energia com uma temperatura que pode ser feito, uma temperatura T, aqui nós temos uma coleção de partículas N de partículas, né? Uma população de indivíduos de partículas. Então você pegou aqui um dado material que tem um tanto de átomos. Então qual é a temperatura daquele átomo, desse material? Desculpe, pessoal. Qual é a temperatura desse material? É essa gaussiana aqui, olha. A média da gaussiana. E se você aquecer e entregar mais calor, se você entregar mais calor para esse material, ele vai agitar mais. Então a temperatura média dele agora vai ser uma temperatura T1, onde T1 agora já é maior do que T. Aumentou, né? Aumentou a temperatura. Mas que temperatura é essa, pessoal? É a temperatura média que você está medindo. É a temperatura média. Significa, pessoal, que você tem átomos, partículas naquela mesma matéria, no mesmo copo de água, no mesma barra de cobre. Você tem a temperatura média que você mede com um sensor que está lá a 50 graus, por exemplo, mas naquela mesma barra existe sim uma distribuição probabilística das temperaturas em que você vai ter átomos muito mais quentes, vibrando numa velocidade, numa vibração com uma altíssima frequência maior do que a média. Que, por exemplo, alguns podem estar ali a 90 graus. Mas, Rafael, eu coloquei a mão na barra de cobre e eu senti que estava a 50. Se fosse a 90, eu ia queimar muito a minha mão. Sim, meu amigo, porque é baixíssima, é uma população muito baixa. Né? Uma população muito baixa. Tá? A população é pequena, mas você sente a temperatura média. Você também tem átomos ali que estariam a, por exemplo, 10 graus. Mas, Rafael, não estava frio. Mais uma vez, meu amigo, esses átomos não é que o calor não foi bem homogeneizado. Não é isso, o calor foi bem homogeneizado. Mas, num processo, você tem aqui, por exemplo, um material heterogêneo com 2 tipos de átomos, um bate no outro, átomos da mesma espécie se colidem, esse passa toda a energia para esse, como se fosse um jogo de bilhar, e essa bolinha ficou parada. Esse átomo que veio com tudo aqui bateu e respingou para lá e bateu no outro, esse ficou parado. No momento que ele está parado, ele está com uma temperatura muito baixa. Esse átomozinho aqui, ele está com uma temperatura baixa, tá? Ele está uma baixa vibração, porque ele parou. Ele está esperando levar uma petecada de alguém, um peteleco na orelha de alguém.
tá? Da mesma forma que se ele bate nesse outro aqui, esse outro vai andar um pouquinho, vai vibrar um pouquinho e ele vai perder toda a energia. Ele estava vibrando muito, bateu no grandão, vibrou um pouquinho. Então, esse comportamento coletivo, né, das partículas de material se apresenta na forma de temperatura média, que é o que você sente. Mas você tem pouquíssimas partículas a uma temperatura muito maior, né? É uma temperatura realmente maior, tá? É provável, não é que é provável, é a distribuição dele dentro do material. Você tem isso de fato e você tenta estimar qual é a quantidade, né? Que é aí que te dá a distribuição probabilística disso, tá? Então a coisa mais estranha que eu estou te falando aqui hoje é isso, que a temperatura que você mede no material, ela pode ter, ou ela tem, estou afirmando, ela tem naquele material, né, formado aí por números absurdos de mols daquele dado átomo, ele tem átomos em outras temperaturas que são diferentes da temperatura média que você está medindo. E isso, pessoal, apesar de parecer aqui apenas vaidade intelectual, é extremamente importante estudar isso. Eu vou mostrar para você já o porquê, né? O porquê que a gente está estudando isso. A ideia aqui, então, é você entender que temperatura é vibração, calor é energia. Rafael, eu posso ter calor em baixa temperatura? Pode. Você facilmente conseguiria extrair calor dos menos 40 lá na Sibéria para aquecer o teu iglu. Como assim? Sim, com uma bomba de calor você é capaz de absorver o calor existente a menos 40 na Sibéria e levar esse calor que está lá do lado de fora para uma temperatura de 25 graus Celsius lá dentro. Não estou falando de ligar uma resistência. Eu estou falando de pegar o calor que está do lado de fora do iglu e jogar para dentro do iglu. E manter a temperatura quente com aquele calor que está lá fora. E isso é importante, porque quando você interpreta a temperatura como calor a mesma coisa, você não enxerga isso. Mas quando você enxerga que temperatura é diferente de calor, que calor é energia disponível, e que temperatura é a resposta do material ao calor, então você consegue enxergar isso que eu estou te falando, né? Que a gente faria por bombeamento de calor. Então, fica aí, olha só, você tem um fluido. Acabou de passar um fluido, ele está a menos 10. Toda a massa do fluido está a menos 10? Não, a massa média está a menos 10. Mas você sabe que tem um pouquinho acima de menos 10, você sabe que tem um pouquinho abaixo de menos 10. Tá? Isso a gente vai ver aqui agora rapidamente um porquê de estudar esse tipo de fenômeno. Tá? É uma forma prática. Tá? E isso vai ficando... É importante você discernir bem a temperatura e o calor, que é o mais importante aqui da nossa conversa, né? Então vai lá, para que você quer um ar-condicionado em seu escritório, carro ou quarto? Para que chamar alguém que instala um split? Para que chamar alguém que instala um ar-condicionado? Por que eu não chamo um bom pintor que usa tinta à base de carbonato de cálcio, pessoal? Por quê? Por que essa loucura? Então foi feito um estudo, novamente está aqui, tá? Esse estudo foi patenteado, tá? Ele foi patenteado. Então é um estudo que foi publicado na Science, algo realmente muito relevante em termos de ciência, e já está virando produto. Foi patenteado aí e já estão cuidando aí dos investimentos. Você clicando nesses links, você vai ser direcionado às origens desse estudo. Mas aqui está uma tinta que foi pintada sobre uma superfície à base de carbonato de cálcio. E uma pintura comercial comum, elas são branquinhas, não muda nada o tom. Esse aqui é um microscópio, né, eletrônico de varredura, um MEV, que ampliou isso daqui até você conseguir enxergar que esse traço aqui, na verdade, ele tem 10 micrômetros, né? É realmente uma amplitude interessante. Você enxerga como que está o carbonato de cálcio ali. Para um olhar mais treinado em física, em fisicoquímica, vai entender o resultado disso. Olha que interessante. Essa pintura, pessoal, já está sendo aí testada em protótipos e ela faz o seguinte. Ela faz duas coisas. Primeira coisa que ela faz, é uma pintura, é uma tinta. Primeira coisa que ela faz, ela reflete muito bem
o comprimento de onda UV do Sol, o ultravioleta, que é responsável por aquecer muito das nossas paredes, né? E aquecer e transmitir esse calor para dentro dos ambientes. Então ela primeiro reflete muito bem, ela reflete muito bem nesse comprimento do UV. E tem mais, Essa pintura, à base de carbonato de cálcio, quando ela está encostada em uma parede e essa parede tem um calor que provém do ambiente interno, então você está na tua casa, né? E está quente a sua casa, num dia de verão, né? Está muito quente. O que acontece aqui? Você pintando a sua casa com essa tintura, com essa tinta, né? Fazendo uma pintura com essa tinta, ela absorve o calor da parede, transformando esse calor em comprimento de onda infravermelho. E aí, pessoal, tem uma coisa muito interessante, né? Uma coisa realmente interessante. Saiba você, né? Saiba você que as nuvens que estão aqui, e você está aqui, né? Você está aqui na sua casinha, você está aqui. Se a sua casa for pintada com carbonato de cálcio, saiba você que se você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo anterior a falar da casa aqui. Vamos falar que você está com um tubo de laser aqui nessa faixa, né? Nesse comprimento de onda, né? Se você mirar para a luz, para a nuvem, saiba o senhor, né? Que isso aqui vai embora, vai lá para o espaço. A atmosfera nossa, né? A nuvem, a umidade, o vapor, a camada de ozônio que tem lá em cima, né, que protege a gente, ela não retém o UV, ela manda para o espaço. E qual é a temperatura do espaço, pessoal? Aproximadamente 0K. Menos 270 graus alguma coisa lá em cima. Então significa que se você ligar aqui um laser de infravermelho, você está esquentando o espaço, você está jogando calor para fora, porque nossa atmosfera não vai absorver esse tipo de coisa. Para o infravermelho, a nossa atmosfera é transparente, ela passa. Então, qual que é a jogada aqui? Na hora que você tem uma pintura na tua casa, né, que está pintado lá nas paredes, e ela começa a emanar, ela converte o calor que está aqui dentro, você está sentindo mal calorzão aqui dentro, né? Você está sentindo calorzão, esse calor esquenta a parede, no carbonato de cálcio, nessa forma que eles desenvolveram, né? Não é bicarbonato de cálcio, tá? Não vai confundir, é todo um tratamento de nanotecnologia para obter isso. Quando ele encosta e esse calor é transmitido para a pintura do lado de fora, você não vê, o infravermelho é invisível aos nossos olhos, mas ele acende no infravermelho. Se você usar uma câmera de infravermelho, você vai ver a sua parede iluminada de infravermelho. E ele vai jogar calor para o espaço, ele não vai esquentar os arredores, vai para o espaço, né? Aí pela teoria da radiação que a gente vai falar em algum momento. E isso, pessoal, é o seguinte, eu quero contar para você uma coisa, né? Só falando um pouquinho aqui antes, olha só. Olha os estudos que foram feitos aqui, né? Olha só, o ambiente está aqui, ele fez um estudo aqui ao longo de um período, né, das 3 até as 12 aqui da noite, né? E aí, olha só, aqui é meio-dia, né? Aqui é meia-noite, né? Então, olha só, ele pegou aqui, foi medindo, pegou um data logger, foi medindo a temperatura ambiente, tá? E também mediu a temperatura em cima da pintura, no carbonato de cálcio. Esses picos laranjas aqui são os picos aqui de incidência solar, né? Então, olha só, quando o sol está muito quente, ainda assim, essa pintura é capaz de se manter um pouco abaixo. Ela consegue se manter numa temperatura um pouco abaixo da temperatura ambiente, mesmo quando o sol está batendo na cara dela. Agora, quando o sol já está ali um pouquinho fora do meio-dia, né, que já não incide diretamente, olha o ΔT que essa pintura consegue, pessoal. Olha o ΔT que essa pintura consegue, pessoal. O tempo todo ela consegue
dissipar calor na forma de infravermelho. E isso só foi possível conhecendo, né, nas teorias esse tipo de coisa, né? Esse estudo que eu clico aqui, você clicando vai conhecer, não é exatamente esse estudo aqui que é a origem dessa invenção e que foi publicada também como uma grande descoberta científica, né? Aqui tem o documento da descoberta científica e o documento da patente depositando e protegendo isso daí já, né? Mas isso daqui é o arcabouço a que os autores se reportaram para desenvolver esse tipo de coisa, né? Olha aqui, olha só. A potência frigorífica em watts por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Olha só o que essa pintura está conseguindo fazer, pessoal. Olha só. Faixa de 50 aqui, ó. 50 watts por metro quadrado da pintura. Tá? É essa brincadeira. Agora, então, por que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Então, eu quero te citar aí 2 exemplos, né? Começo do século passado, 1900 e bolinha, as empresas de ferrovia eram as mais poderosas dos Estados Unidos. Elas dominavam a indústria do transporte. E elas continuaram se aparelhando para serem as melhores empresas de fabricação de locomotivas, de trilho, dominar o sistema de transporte ferroviário. Elas fecharam os olhos para o que estavam vindo. Começou a surgir os aviões, começaram a surgir automóveis, caminhões, e a indústria ferroviária continuou achando que o concorrente deles eram outras indústrias ferroviárias. Eu estou brigando com outro fabricante de trens, aí, de locomotivas. O avião não é meu concorrente, o carro não é meu concorrente, o caminhão não é meu concorrente. Eles ficaram assim, achando que o foco deles era no produto, esqueceram que o foco deles era na solução, e a solução é transporte. O cliente não tinha nenhuma paixão por locomotivas. A paixão tinha a necessidade de transportar. E quando vieram outras formas de transporte, a indústria ferroviária acabou diminuindo, encolhendo muito, e é praticamente insignificante perto dos faturamentos das outras linhas de transporte. Uma mais recente que eu posso lhe citar aí, já para te provocar um pouquinho, o ano 2000, está bem próximo aí, uma equipe de estudantes, empreendedores de uma startup até então no ano 2000, né, chamada, não vou falar o nome agora, que estava vendendo vídeos pela internet, né? Estava vendendo vídeos pela internet, tá? Você entrava no site deles, pedia um filme, eles te mandavam um CD em casa, você podia ficar, devolvia, depois eles começaram a colocar isso de outras formas, e em 2000 eles estavam quebrados, eles estavam precisando de um investimento, porque eles tinham uma ideia maior, né? E aí eles chamaram por várias vezes, vários empresários, os empresários negaram, mas eles ficaram atrás de um especialmente. Eles ficaram atrás de John Antioco, CEO da Blockbuster, no ano 2000. Naquela época, a Blockbuster chegou a ter um valor de mercado no IPO de seu pico máximo de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares, o IPO máximo da Blockbuster. E depois de alguns meses de contato, essa pequena empresa startup que tinha lá os seus empreendedores desenvolvendo uma nova forma de disponibilizar vídeos, conseguiu uma entrevista com o John Antioco, CEO da Blockbuster, que era um gigante nos anos 2000, e falou, olha, a gente está precisando aqui, a gente quer vender a empresa para você, a startup para você, e em contrapartida a gente quer continuar trabalhando aqui nessa tecnologia porque a gente acha que vai dar muito certo. O John Antioco olhou para aquilo e falou, nada feito, isso daí não vai dar em nada, isso aí não vai rolar nada, meu amigo. E deu as costas para os jovens. Os jovens essa empresa se tornou a Netflix. E a Netflix, no seu pico de IPO, chegou a 180 bilhões de dólares e a Blockbuster hoje só possui uma loja na Austrália. Então, esse é o problema de você
ignorar a tecnologia e o que está vindo aí de disruptivo. Esse artigo que eu te mostro se você continuar achando que o seu ameaça são outros instaladores, que o fabricante de compressor tem como ameaça um outro fabricante de compressor, prestem bem atenção. Na verdade, vocês estão deixando de ver a realidade que já se repetiu muitas e muitas vezes e está para se repetir de novo no campo da termodinâmica. Tudo que a gente está falando aqui é termodinâmica. O conceito do carbonato de cálcio é termodinâmica, né? E eu só estou mostrando para você coisas que a gente faz com termodinâmica. Em alguns momentos eu vou mostrar algumas coisas em que a gente trabalhou e trabalha, e você vai ver o que está vindo aí na fronteira do conhecimento, o que pode ditar o futuro, como eu prometi, que eu falaria do que viria aí na fronteira do conhecimento. E sempre vou estar mostrando esse tipo de coisa para você. Não se esqueça, a Blockbuster cometeu um erro achando que o que o cliente queria era ter um DVD, quando o cliente queria, na verdade, era a disponibilização de vídeos da forma mais fácil possível, tá? Então, eu vou te dar os exercícios agora, vamos lá? Vamos lá, pessoal, aqui hoje são exemplos exercícios mais simples, é mais a conversão aí e tratar algumas coisas importantes, né? Conversão de graus Celsius para Fahrenheit, conversão de Fahrenheit para graus Celsius, né? Então, a gente tem aqui, converta 25 graus Celsius para Fahrenheit. Então, tá aqui a fórmula já para você entender. As fórmulas estão dadas aqui embaixo, né? E eu estou colocando aqui já na forma do Excel para você, tá? Então essa é a forma de converter graus Celsius em Fahrenheit. Fahrenheit é uma grandeza de temperatura que teve aí algumas vantagens, né? Nos filmes mais antigos que eu já assisti, é muito comum você escutar as enfermeiras falando: nossa, o paciente está com 3 dígitos de temperatura, né? Isso porque era uma forma muito simples de olhar logo no termômetro e ver que chegou nos 3 dígitos. Por quê? Porque quando você fala de 37,5 graus Celsius, 37,8, deixa eu ver aqui, 0,8, aí já passa de 100 graus Fahrenheit. Então, para você identificar pacientes que estavam ali batendo o olho, sem prestar muita atenção no número, mas só vendo a quantidade de dígitos, exatamente 100 graus Fahrenheit casam com a temperatura a partir da qual o ser humano está febril. Isso era muito útil aí nos hospitais, né? Mas é a única diferença significativa que eu vejo do porquê usar Fahrenheit. Não tem nada muito assim. O grau Celsius é realmente uma unidade mais familiar, né? Aqui é como transformar graus Fahrenheit em graus Celsius, já colocado. Agora, você tem que tomar um cuidado, que quando você fala de delta T de 63 Fahrenheit, qual é o delta T correspondente em graus Celsius? Não se calcula da mesma forma. O 32 aqui não pode entrar, né? O 32 não pode entrar, né? O 32 da fórmula não pode entrar, tá? Tem que ser tirado esse 32. Da mesma forma que se você tem um ΔT de graus Celsius e quer passar para Fahrenheit, novamente, você não pode colocar a constante, tá ok? Então essa constante acaba sumindo aqui. Você não coloca ela, só coloca a fração 9/5 vezes a temperatura, tá bom? Então refaça aí, varie as temperaturas, dê uma testada nisso. Aqui eu coloquei para você também conhecer a absoluta do Fahrenheit, que é o Rankine, né? Rankine para Fahrenheit, graus Celsius para Kelvin, Kelvin para graus Celsius, né? A absoluta do grau Celsius é o Kelvin, a absoluta do Fahrenheit é o Rankine, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí por você ter assistido essa aula. Estude, como eu recomendei, anote pelo menos essas fórmulas, pense nesse conceito, olhe bem as ameaças que estão aí beirando o futuro da termodinâmica aplicada em refrigeração e veja a importância de você estar bem informado, tá? Os materiais, a ciência dos materiais, a termodinâmica aplicada em materiais, a termodinâmica aplicada em novos polímeros e novas formas, vai realmente radicalizar aí numa janela de 5 a 10 anos. E esse que eu mostrei para vocês aí é um que está na iminência de começar. Lógico que não vai mudar de um dia para outro, você não vai ver supermercados usando tinta, não é isso, né?
Mas isso são sintomas do que está por vir. São sintomas apenas, né? Do que está por vir aí. Então fica de olho, fica ligado, estuda, dê uma olhadinha nos artigos que eu vou disponibilizar para você e vamos para a próxima aula. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau!